Muito bem, bom dia. Vamos começar a nossa aula, tá? Nós estamos hoje no dia 29 de julho, uma quarta-feira, e estamos fazendo, na verdade, uma aula de reposição. Na aula de hoje, nós vamos fazer a reposição da aula que nós perdemos no dia 20 de julho, segunda-feira. Nós perdemos aquela aula em função de uma convocação para a sessão do Conselho Federal. Não pude dar aula no dia 20 de julho. Estamos repondo ela hoje aqui no dia 29. Perfeito? Aqueles que não puderem assistir a aula hoje não terão nenhum prejuízo. Por que razão? Porque eu vou postar, está gravando essa aula de hoje, eu vou postar ela no Moodle e as pessoas poderão assistir essa aula, terão 15 dias para assistir. Aí eu vou me organizar, porque tem que upar no YouTube e tal, eu vou me organizar para isso. Mas não terá nenhum prejuízo para quem não estiver assistindo a aula agora síncrona aqui como nós estamos. Perfeito? Exceto o próprio prejuízo de perder a aula e participar dos debates e tal. Mas aí não tem jeito, né? A gente vai se organizando. Beleza? Então, bem-vindo a todos e todas. Nós terminamos a matéria de princípios, fechamos a matéria de princípios e vamos evoluir para um tópico novo agora, que envolve esses conteúdos que eu vou pôr aqui no chat de vocês, tá? Qual que é o próximo tópico? Conceito, aplicação do processo de trabalho, método de soluções do conflito trabalhista e organização da justiça do trabalho. Perfeito? O conceito, eu já falei com vocês, o conceito eu já falei, a conceituação eu já falei. A questão da divisão histórica, se há autonomia ou não do processo de trabalho, eu falei para vocês na aula anterior, antes da gente corrigir o trabalho, né? Opa, vamos lá. Vou colocar o pessoal para dentro, enquanto o pessoal está chegando. E, dando sequência, nós vamos falar agora da aplicação do processo do trabalho. Então, nosso ponto agora de aula é aplicação do processo do trabalho. Perfeito? Dentro da noção de aplicação, deixa eu ir pondo para dentro aqui o pessoal que está chegando. Dentro do plano da aplicação do processo de trabalho, a gente tem que ter em vista que quando você fala de aplicar o processo, você está necessariamente falando da sua efetividade no mundo natural. E quando você parte para uma análise da efetividade no mundo natural do processo, você interpreta, você analisa essa aplicação sob três vieses. Você analisa ela sob o viés de como esse processo deverá ser interpretado, como é que nós vamos interpretar as normas de processo, como esse processo, nos casos de omissão, deverá ser integrado, o plano da supressão das omissões, da integração do processo, e, finalmente, nos casos de verificação, qual é o processo vigente para ser aplicado naquele momento. E aí a gente vai falar numa vigência temporal e espacial. Perfeito? Então, quando a gente fala em aplicação do processo do trabalho, nós temos que ter em mente vários âmbitos de análise dessa aplicação. Como essa aplicação se dá no âmbito da interpretação do processo, de como ele deve ser aplicado. Como essa interpretação se dá no âmbito da integração do processo, quando não existirem normas jurídicas para regulamentar essa aplicação. E como se dá o processo no tempo. Qual é a lei vigente, qual é a lei que se aplica e no espaço. Qual é a lei que se aplica em qual locus, em qual espaço ele se aplica. Então, essa matéria da aplicação do processo do trabalho, nós vamos verificar ela sobre várias perspectivas, da sua hermenêutica, da sua integração e da sua aplicação temporal e espacial. Perfeito? Então, serão 4 pontos que nós vamos dissecar
dentro desse conceito de aplicação do processo do trabalho. O processo de trabalho visto no plano da sua hermenêutica, no plano da sua integração. O mouse agora, na hora da aula, ele resolve dar problema. No plano da hermenêutica, no plano da sua integração e no plano temporal e no plano espacial. Perfeito? Então, aplicação do processo de trabalho visto sob essas quatro perspectivas. Para poder organizar o ponto aqui para vocês, eu vou colocar aqui pronto. Assim, eu coloquei no chat aqui o que é que nós vamos falar agora. Nós estamos dentro do ponto aplicação do processo de trabalho e vamos verificar essa aplicação no plano da hermenêutica, da integração, da aplicação temporal e da aplicação espacial. Perfeito? Deixa eu pôr para dentro aqui o pessoal que está chegando. Está chegando todo mundo. Ó, não tava, eu tô percebendo uma coisa, não vai valer mais. Que eu falei, vamos deixar 10 minutos para poder todo mundo entrar. Aí o pessoal agora está entrando depois dos 10 minutos. Aí não vale, né? Então, aí eu vou cortar os 10 minutos, vou abrir e vou começar a aula logo direto. Ok? Então tá. Hermenêutica do direito processual do trabalho. Vamos falar sobre a hermenêutica do direito processual do trabalho. Isso aqui nós podemos ir um pouco rápido, porque é uma matéria que vocês já viram, né? A hermenêutica é o conjunto de princípios, regras e métodos para interpretação do direito, beleza? E aí, o que importa quando a gente vai falar da hermenêutica do processo de trabalho é constatar que existem os métodos clássicos de hermenêutica e os métodos da moderna hermenêutica, que é muito e recorrentemente utilizada no âmbito da discussão do direito do trabalho. Você entendeu? Então, nós temos os métodos clássicos e os métodos da moderna hermenêutica. Os métodos clássicos da hermenêutica, os métodos da hermenêutica clássica, vamos lá, pincelando os métodos da hermenêutica clássica. O método gramatical, também chamado de literal, teleológico, literal, semântico, filológico. O método gramatical é o mais clássico de todos. É quando você abstrai o sentido da norma jurídica a partir da sua leitura literal. Você decompõe o conteúdo de cada palavra e descobre o sentido de cada palavra. O que significa cada palavra? A partir disso, você estabelece o conceito do dispositivo legal. Uma crítica que se faz no âmbito do processo do trabalho e em outros ramos do direito, é de que a hermenêutica gramatical, a hermenêutica literal, isso é importante vocês frisarem, a hermenêutica gramatical é, dentre todos, o método mais pobre da hermenêutica. É o método mais simples, o método menos válido, o que deve ser menos utilizado no plano da hermenêutica das normas processuais trabalhistas. Por quê? Porque a interpretação
pura e simples do que se está lendo, é uma interpretação, a partir do sentido gramatical das palavras, é uma interpretação muito singela, que não é a interpretação que se espera de um operador do direito. Ela pode até ser uma interpretação que se faça no plano social, mas de um agente, de um ator do direito, de um operador do direito, não. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando teve a reforma trabalhista, em 2005, e alterou a competência da Justiça do Trabalho uma competência fundada em razão da pessoa, que era a relação de emprego entre trabalhador e empregadores, empregados e empregadores, ela fundou na competência material da relação de trabalho. E aí houve uma série de pessoas que passaram a discutir que não havia tido alteração nenhuma, que a relação de trabalho seria sinônimo da relação de emprego. E usando com o argumento que as pessoas tinham uma carteira de trabalho e não uma carteira de emprego, que a consolidação era das leis do trabalho e não das leis do emprego. Observe que utilizavam uma interpretação rasteira, né, pequena, gramatical, para poder conceituar institutos absolutamente distintos. E como de fato se sedimentou, relação de trabalho é diferente de relação de emprego, tá? Mas é um argumento dissuasório bastante interessante do ponto de vista que é simples de fazer, né? Então, as análises simplistas de ordinário, elas devem ser evitadas pelos operadores do direito, tá? Método lógico. O método lógico. O que importa em saber do método lógico? Ele é uma aferição entre premissas e conclusão, guardando um nexo de causalidade entre elas. No método lógico, você pega as proposições contidas na própria norma jurídica, e observa se as suas premissas coincidem com a conclusão nela estabelecida. Exemplo de lógica aristotélica comum. Olha, todos os homens são mortais, o professor é homem, logo o professor é mortal. Então, quer dizer, do ponto de vista da lógica, chegou uma água aqui. Estava morrendo de sede. Do ponto de vista da lógica, a interpretação lógica é aquela em que você observa as premissas que estão contidas no tipo legal. Então, é uma análise de tipo, é uma análise capitular, feita no tipo legal. Observa as premissas que estão contidas no tipo legal e verifica se elas coincidem com o seu resultado, se elas coincidem com a sua conclusão. E dali você abstrai o sentido da norma jurídica. Perfeito? O método lógico, ele costuma ser um método também evidente. Evidente, por quê? Porque, de ordinário, você não pega conflitos na norma jurídica considerado dentro do seu conteúdo. Acontece, mas é o mais raro. O normal é você pegar os conflitos da norma jurídica quando você os aborda no plano sistemático, que eu já vou pegar aqui, tá bom? Método sociológico, interpretação sociológica. Nesse caso, o juiz observa o dispositivo legal, buscando compreender naquele dispositivo legal qual é a função, o juiz, o intérprete, na verdade, né? Não só o juiz. O intérprete busca compreender naquele dispositivo legal qual é a função social que ele cumpre dentro daquela sociedade. Em que medida aquela aplicação que se predispõe a dar aquele dispositivo legal atende a essa função social. Beleza? Então, a interpretação sociológica, ela tem duas etapas. Primeiro, você questiona, interpreta e analisa
qual é o sentido social que aquela norma deve cumprir na sociedade. E depois você verifica se o que está expresso na norma corresponde a esse propósito, a atender esse propósito social. E aí você tem a dimensão sociológica da interpretação do direito, o método sociológico de interpretação do direito. Agora, olha que interessante. Essa interpretação sociológica, ela está prevista expressamente na CLT como um instrumento de auxílio para o julgamento dos processos trabalhistas. Então, a interpretação sociológica tem previsão legal na CLT, lá no artigo 852-I, parágrafo 1º da CLT. O que diz o artigo 852-I, parágrafo 1º da CLT, que está tratando do procedimento sumaríssimo, nas causas de pequeno valor? O juiz, eu estou colocando no chat, tá, gente? O juiz adotará em cada caso a decisão que refutar mais justa e equânime, atendendo-se os fins sociais da lei, as exigências do bem comum. Atendendo-se os fins sociais da lei, as exigências do bem comum, significa falar atendendo a interpretação que melhor corresponda ao sentido social daquela norma jurídica. Portanto, desses métodos que nós vimos até aqui, a interpretação sociológica ela está positivada no ordenamento jurídico trabalhista, lá no artigo 852 e parágrafo 1º da CLT. Perfeito? Lembrando essas duas dimensões. Você apreende qual é o sentido sociológico que aquela norma deve cumprir na sociedade e, no segundo momento, você observa se ela cumpre isso, se ela corresponde àquilo. Tá joia? Interpretação histórica. A interpretação histórica, ela analisa o instituto jurídico desde a sua gênese, desde a sua criação. Na interpretação histórica, você não limita a saber o que é a lei agora, o que a lei está dizendo agora. Na interpretação histórica, você se remete a saber o que a lei diz agora, mas o que era dito antes do surgimento daquela norma jurídica em relação àquele instituto jurídico que a norma atual quer regular. Então, você faz uma análise no tempo de como foi a evolução daquele ordenamento jurídico. Melhor exemplo que pode dar para vocês de uma interpretação histórica de uma norma jurídica. O parágrafo 2º, o artigo 3º da CLT, parágrafo 2º, o dispositivo da CLT que trata do vínculo de emprego. Vou pegar aqui. Esse aqui é um dos recursos. O artigo 3º da CLT, que estava confundindo o 3º com o 2º aqui, me traiu a memória. O melhor exemplo de interpretação histórica de uma norma jurídica, eu posso distinguir aqui no artigo 3º da CLT, no artigo 3º da CLT. Por quê? O que diz o artigo 3º da CLT? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sob dependência desse mediante salário. A interpretação histórica do conceito de dependência sempre divergiu. Essa norma jurídica é a mesma, o dispositivo do artigo 3º da CLT, que define os pressupostos fáticos jurídicos da relação de emprego,
O artigo 3º da CLT, que define esses pressupostos fáticos jurídicos, não mudou a sua redação. Continua sendo a mesma de 1943. O que é que mudou? Foi a interpretação histórica que se faz sobre o conteúdo desse dispositivo. Num primeiro momento, se imaginou que o conceito de dependência, seria decorrente de uma dependência técnica, ou seja, seria empregado aquele que dependesse das ordens da organização do trabalho feito pelo empregador. Dependência técnica. O trabalhador seria dependente tecnicamente do empregador. Afastou-se esse conceito. Por quê? Porque se chegou à conclusão que existem empregados que podem que existem empregados que podem ter mais técnica do que a empresa. E não necessariamente por isso eles deixam de ser subordinados à empresa. Um médico e o dono do hospital é um administrador. O médico sabe muito mais das atividades de medicina do que o proprietário do hospital. Mas ele ainda assim é subordinado. E aí nós falamos em independência técnica, falamos em independência econômica, até que se chegou ao conceito de subordinação jurídica, que é o status de estar subordinado ao cumprimento das ordens emanadas do ius variandi do empregador. Perfeito? Só que essa interpretação histórica também vem sendo alterada por um reforço de uma interpretação sociológica e uma transformação da sociedade e a percepção de que aquele conceito de subordinação jurídica não serve mais para interpretar o dispositivo dessa norma do artigo 3º, porque houve uma alteração no curso da história das formas de trabalho e essas formas de trabalho não se adequam mais à condição da subordinação jurídica. E por isso é necessário fazer uma interpretação histórica e sociológica para redizer o significado da dependência que está no artigo 3º e hoje se fala na subordinação estruturante, na subordinação estrutural e não na subordinação meramente jurídica. Porque o fato de você estar inserido dentro das atividades da empresa e contribuindo para a realização do seu objeto finalístico já seria suficiente para caracterizar a condição de subordinado do trabalhador. Perfeito? E aí está tendo toda uma discussão se isso vai prevalecer ou não, mas os tribunais têm evoluído nesse sentido. Isso aqui é um exemplo de uma interpretação histórica do Instituto. Ele significou uma coisa aqui, houve uma alteração da sociedade aqui, ele teve uma ressignificação, houve uma nova alteração, ele tem uma ressignificação a partir de agora. Isso é uma interpretação histórica importante. Já aproveitando para pegar esse gancho. Os métodos de hermenêutica não são estanques ou excludentes. Ou seja, não significa que você aplica um, você não deve aplicar o outro. Na verdade, você aplica todos eles de forma conjuminada. Como o exemplo que eu acabei de falar agora aqui, em que eu apliquei uma interpretação histórica e uma interpretação sociológica em conjunto. Beleza? Inclusive, uma afirmação muito comum da interpretação histórica é que ela pode ser utilizada quando surgem novas normas jurídicas. Ela pode ser utilizada para desdizer aquela própria norma jurídica, dizendo o seguinte, essa norma jurídica que foi criada, ela é contrária ao instituto que orienta a sua criação. Ela é contrária à perspectiva que motivou o seu surgimento. E por isso ela não deve ser aplicada ou por outras razões. Perfeito? Então, a interpretação histórica é também... Muito obrigado, filho. A interpretação histórica é também um instrumento de refutação da própria nova norma jurídica, quando ela é nova, mas contradiz as suas razões originais de existência. Perfeito? E agora sim, nós estamos poderosos aqui, porque tem até um chá para a gente tomar. Ok. Interpretação sistemática. Interpretação sistemática.
A interpretação sistemática é aquela em que você pega a norma jurídica, mas observa ela a partir do sistema de normas jurídicas em que ela está inserida, a sua correlação com outros institutos do direito. Então, a norma jurídica ela não é interpretada isoladamente, só ela, mas sim o sistema em que ela está inserida. E aí, a interpretação sistemática é essencial para você conhecer, por exemplo, das antinomias. É através da interpretação sistemática, que você vai perceber que a nova norma jurídica criada, a rigor, ela se contradiz com uma norma que já existe dentro do ordenamento jurídico. E aí você está diante das antinomias. Ou quando se contradiz com o princípio de ordem constitucional, você está diante de uma inconstitucionalidade ou uma norma também inconstitucional. Então, a interpretação sistemática ela é essencial e recorrentemente utilizada para a detecção das antinomias, das inconstitucionalidades. Perfeito? Porque você não se limita a aprender o sentido e o conteúdo de uma norma jurídica estanque. Você analisa essa norma jurídica no contexto em que ela está inserida. Interpretação teleológica. Interpretação teleológica, também chamada de interpretação finalística. Interpretação teleológica ou finalística. Qual é o sentido da interpretação teleológica ou finalística? O próprio nome já diz, do ponto de vista finalístico, que o que você busca compreender na norma jurídica não é o seu conteúdo propriamente dito, mas o fim que ela quis atingir ao ser criada. Qual é a finalidade que a norma jurídica quis atingir no momento da sua criação? Eu busco e eu tento descobrir e busco empreender na norma jurídica a interpretação que corresponda à sua finalidade. Então, a norma jurídica foi criada para proteger o trabalhador. Então, eu vou interpretar a norma jurídica de modo a que eu possa corresponder a esse objetivo da norma jurídica, que é de proteção ao trabalho, ao trabalhador. Então, toda interpretação que eu fizer é uma interpretação tendente, buscando atingir a finalidade de proteção ao trabalho, porque esse é o propósito, essa é a finalidade da norma jurídica trabalhista. Perfeito? E a interpretação teleológica, ela é um auxílio, ela está sempre próxima e conjunto com a interpretação histórica, com a interpretação sociológica. Porque para mim entender o sentido de uma norma jurídica, necessariamente eu preciso compreender em que sociedade ela está inserida, para qual sociedade ela está se dirigindo e qual finalidade ela quer cumprir dentro dessa sociedade. Perfeito? Quando a gente fala da interpretação sistemática e teleológica, a gente percebe o grande conflito da reforma trabalhista. Por quê? Porque o sistema trabalhista ele é protetivo do trabalhador. Todo o sistema que nós temos de direito do trabalho, ele é estabelecido no plano de se colocar uma proteção ao trabalhador. Só que, nitidamente, a finalidade da Lei 13.467/17, que é a lei da reforma trabalhista, junto com a Lei 13.429 de 17, a finalidade dessas normas foi exclusivamente não proteger o trabalhador, mas proteger o empresário, proteger a empresa. Então, nós temos uma legislação que foi criada que, no plano sistemático, se coloca em conflito no sistema em que ela foi inserida. Nós temos uma legislação que foi criada que se põe em franco conflito com todo o restante do sistema em que ela se inseriu. E aí é um movimento um movimento de proteção natural do sistema, de querer expelir essa norma conflitante. E por isso que se fala em tanta antinomia, inconstitucionalidade, inaplicabilidade envolvendo a reforma trabalhista, porque ela trouxe dispositivos que refogem
ao objetivo finalístico, teleológico, do sistema do direito do trabalho, que é a proteção do trabalhador. Aí o pessoal diz assim, não, mas a proteção é do trabalho, não do trabalhador. É mais uma interpretação gramatical simplista que tenta modificar a gênese do próprio direito do trabalho. Quem fala isso não está preparado para aquilo que está falando, lamentavelmente. Perfeito? Aí sim, a interpretação teleológica, ela também é muito utilizada como um primeiro passo de uma interpretação que busca aumentar ou diminuir o sentido da norma jurídica, para que ela possa corresponder à sua finalidade. Então, na interpretação teleológica, eu busco saber qual é o sentido da norma jurídica que ela quis atingir. E aí eu olho para a norma jurídica e falo, poxa, mas ela queria atingir Y, só que ela falou muito. Ela falou Y, ômega, alfa, beta. Aí eu falo, não, então eu vou fazer uma interpretação que restrinja esse conteúdo. Ao contrário, ela quis atingir alfa, beta, ômega, só que ela falou só de Y. Então eu vou empreender uma interpretação que aumente, alargue o sentido dessa norma jurídica. Por isso que a interpretação teleológica normalmente ela é utilizada num primeiro passo para se aplicar a seguir uma interpretação extensiva ou uma interpretação restritiva, que está aqui no chat também. Uma interpretação extensiva ou restritiva. O que são essas interpretações extensivas ou restritivas? Qual o sentido de interpretação extensiva ou restritiva? Vamos pôr para dentro, tem gente chegando aqui. Vamos pôr para dentro. A interpretação extensiva, isso é importante. A interpretação extensiva e a interpretação restritiva, elas se socorrem de interpretações teleológicas para saber a finalidade da norma. Mas elas se resolvem dentro da própria norma, dentro do próprio tipo legal que eu estou analisando. Perfeito? Eu não vou, para estender, eu não vou fazer uma integração da norma jurídica com outra norma. Aí eu estou falando do plano da integração, não no plano da interpretação. Tudo que eu estou falando aqui é no plano de como abstrair o sentido da norma jurídica e dar a sua aplicabilidade. Perfeito? Vamos lá. A interpretação extensiva, ela é aquela que a norma disse menos do que ela gostaria de dizer, e ao ter dito menos do que ela gostaria de dizer, você entende qual é o sentido que ela queria dizer, qual é a finalidade que ela queria atingir, e aí você interpreta essa norma de modo a ela atingir essa finalidade, a alargar o seu conteúdo para que ela possa atingir essa finalidade. A interpretação restritiva é o contrário da extensiva. É exatamente o contrário disso que eu estou falando para vocês. Na interpretação restritiva, vamos pôr para dentro, está chegando alguém aqui. Na interpretação restritiva, eu analiso a norma e percebo que o seu conteúdo, que no seu conteúdo, ela disse menos do que era sua pretensão ter dito. Ela disse menos do que era o seu conteúdo. Então, ela pretendia regular a hipótese A, B, C e D, só que ela falou só do A. Ela não falou do B, C e D. Ela falou só do A. Perfeito? Nessa interpretação restritiva, o que eu vou... na extensiva, ela falou só do A, e aí eu vou estender ela para B, C e D.
E na restritiva, ela queria falar só do A, mas aí ela falou B, C, D e E. E aí eu vou restringir a sua interpretação para deixar de fora o restante. Perfeito? Sempre com foco de qual era a sua finalidade. Sempre com foco de qual era o seu interesse. Aonde que ela queria chegar. Perfeito? Vamos para um exemplo de interpretação analógica extensiva. As hipóteses, e agora está acontecendo o tempo todo, está acontecendo isso no direito do trabalho, tem várias ações nesse sentido. Olha que interessante. Como que tem aplicação prática e efeito econômico imediato esse tipo de situação. Vamos lá. O artigo 20, inciso 16 da Lei 8.036 da Lei 8.036, que trata do FGTS, e o artigo 20, inciso 16, traz as hipóteses que você pode levantar o FGTS. Deixa eu pegar ela aqui, peraí. Vou colocar para vocês aqui no chat. O que diz o artigo 20, inciso 16, que trata, a Lei 8.036 de 90, regula o FGTS. Tá joia? Deixa eu pegar aqui para pôr no chat para vocês. A conta do FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. E aí, inciso 16. A conta do FGTS pode ser movimentada nas seguintes situações: necessidade pessoal do trabalhador, cuja urgência e a gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento. Quem regulamenta essas hipóteses de desastre natural é o Decreto 5.113 de 2004. Quem regulamenta as hipóteses de desastre natural é o Decreto 5.113 de 2004. Pergunto para vocês, o artigo 1º desse decreto, ele fala em pandemia de coronavírus como um desastre natural? Ele traz a pandemia do coronavírus como desastre natural? Claro, evidentemente, não. Por quê? Porque nem existia essa possibilidade, nem se sabia desse risco e nem se conhecia. Ótimo. Mas qual é a finalidade da norma jurídica? A finalidade da norma jurídica é, quando houver uma calamidade, uma coisa fora do normal, a finalidade da norma jurídica é que o trabalhador possa movimentar o saldo da conta do FGTS, porque aquele dinheiro é dele. Por que ele vai deixar o dinheiro lá se ele está precisando? Então ele vai lá e saca o dinheiro para gastos pessoais e para cuidar da sua saúde. Se você for olhar as hipóteses que o decreto arrola como desastre natural, se você for olhar essas hipóteses, ele vai falar queda de barragem, não. Ele vai falar deslizamentos, ele vai falar de uma série de coisas, mas não vai falar de Covid, de pandemia. Por quê? Porque não existia essa previsão. Mas a intenção da norma jurídica, a sua finalidade, a sua intenção era proteger as pessoas de momentos como os atuais, dessa pandemia que está passando. O que é necessário se fazer agora? Uma interpretação analógica, extensiva deste conteúdo, uma interpretação analógica extensiva deste conteúdo, para, a partir disso, dizer que também estão cobertas, como hipótese de levantamento do FGTS,
desastres naturais como uma pandemia mundial, que é essa que nós estamos vivendo. Perfeito? Então, tá aí um exemplo da aplicação da interpretação analógica extensiva, deixando claro que a norma quis dizer que o desastre natural de uma pandemia também poderia estar coberto, mas ela não disse e por isso ela tem que ser interpretada extensivamente. Perfeito? Interpretação restritiva ou limitada, quando a norma diz mais do que ela queria dizer. Exemplo, o parágrafo único do artigo 442 da CLT. Artigo 42, 442, parágrafo único da CLT, ele é um exemplo clássico de uma norma que disse mais do que ela gostaria de dizer. Deixa eu pegar aqui o parágrafo único para colocar para vocês. Em 1994, nós passamos por um momento de... Em 1994, nós passamos por um momento de flexibilização dos direitos trabalhistas, né, naquela década de 90. E surgiram várias normas que, com esse propósito flexibilizatório, se colocavam em colisão com o ordenamento jurídico trabalhista protetivo. E isso foi causa de uma série de problemas, que depois as empresas tiveram que pagar, que foi esse passivo oculto que criou. E esse parágrafo do artigo 442 veio nesse sentido. O que diz o parágrafo do artigo 442 inserido pela Lei 8.949 de 94? Qualquer que seja o ramo da sociedade, qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e os seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. Beleza? Bom, eu pergunto para vocês, pode existir vínculo de emprego entre o cooperado e a cooperativa ou entre o cooperado e o tomador de serviço da cooperativa? À luz desse parágrafo único do artigo 442, pode existir vínculo de emprego? Sim ou não? Responda aqui no chat para mim. Pode haver vínculo de emprego? Num dia frio como esse, responda aqueles que não estão dormindo, que só ligaram o vídeo e foram dormir. E aí? Tem alguém aí comigo? Tem alguém aí do outro lado, Houston? Ó, o Daniel colocou aqui, ó, de acordo com esse artigo, penso que não tem como haver vínculo de emprego. A Regiane colocou, acho que existe vínculo de emprego sim. Quem mais? Quem acha que não pode haver vínculo de emprego? Quem acha que pode haver vínculo de emprego? Quem mais se manifesta? Camila, acho que existe. Agora eu pergunto para vocês, por que existe vínculo de emprego se a norma está dizendo, vamos olhar a norma jurídica, ó, qualquer que seja o ramo jurídico, não existe vínculo de emprego. Aí você me fala, não, mas eu acho que existe. Mas a lei não está dizendo que não existe? Por que vocês podem afirmar que existe, se a lei está dizendo expressamente que não existe? Explica para mim. Para os que estão falando que existe, por que pode existir se a lei está falando que não existe? E aí? Expliquem para mim. Quer abrir o microfone para falar? Por favor, fique à vontade. Camila, Rejane, vocês que se manifestaram, abre o microfone aí e explica suas razões. Vamos lá. Vejam só. Apesar da norma jurídica dizer expressamente que qualquer que seja o ramo, qualquer, ela não deixa uma opção, ela diz que qualquer que seja o ramo, não haverá vínculo de emprego. Ainda assim,
ainda assim, o vínculo de emprego poderá existir sim, desde que provados seus pressupostos fáticos jurídicos do artigo 3º da CLT. Se provado os pressupostos fáticos jurídicos do artigo 3º da CLT, haverá o vínculo de emprego. Só que a norma diz que em qualquer situação não haverá. Mas o que se entendeu doutrinário e jurisprudencialmente desde 1994? Qual foi o entendimento que prevaleceu? Olha, essa norma disse mais do que ela gostaria de dizer. E no caso, que ela poderia dizer. Disse mais do que ela poderia dizer. Por quê? Porque ao afirmar que qualquer que seja o ramo não haverá vínculo de emprego, ela afastou as hipóteses em que a atividade da pessoa desnatura do trabalho cooperado para um trabalho empregado. Porque, na realidade, o princípio da primazia da realidade sobre a forma, eu falei para vocês, na realidade, ele preenchia todos os pressupostos fáticos jurídicos do vínculo de emprego. Então, o parágrafo único do artigo 442 passou a ter, pela doutrina e pela jurisprudência, uma interpretação restritiva. Uma interpretação restritiva. Para dizer o seguinte, olha, quando ele fala que qualquer que seja o ramo da sociedade cooperativa não haverá vínculo de emprego, na verdade, ele está dizendo o seguinte, qualquer que seja o ramo da sociedade cooperativa, se não houver desnaturamento da atividade e o trabalho for prestado cumprindo todos os requisitos legais e em nenhum momento desnaturado, aí não haverá vínculo de emprego. Perfeito? Então, passou a ter uma interpretação restritiva do parágrafo único do artigo 442 da CLT, feito pela doutrina, pela jurisprudência, e vou dizer para vocês, de maneira pacífica, de maneira pacificada. Isso de 94 para cá. Aí, meus amados, meus queridos alunos que nesse dia frio ligaram o seu computador e estão aí assistindo a aula e sobrevivendo às intempéries dessa pandemia, meus queridos, meus amados, observem isso aqui que eu vou falar para vocês. Muito bem. A norma do parágrafo único do artigo 442 era uma norma que se contrapunha ao sistema em que ela estava inserida. Era uma norma que se contrapunha à sistemática em que ela estava inserida. E por isso, ao perceber esse conflito sistemático e teleológico, porque ela não atendia a finalidade do direito do trabalho, que é proteger o trabalhador. Então, ela foi interpretada e percebida em várias nuances. Ela violava a finalidade do direito do trabalho, que é proteger o trabalhador, ela não atendia isso, e ela estava se inserindo dentro de um sistema em conflito com outras normas que têm o objeto protetivo. E aí, o que se passou a fazer? Uma interpretação restritiva de seu conteúdo. Uma interpretação restritiva do seu conteúdo. Por quê? Porque o seu conteúdo teria que se adequar à realidade finalística proposta pelo direito do trabalho, que é de proteger o trabalhador. Perfeito? E aí a gente tem essa conclusão, e esse é um entendimento já pacificado. Tem vínculo de emprego, sim, do trabalhador cooperado com a sociedade cooperativa, do trabalhador cooperado com a tomadora, sempre que prevente os pressupostos do artigo 3º da CLT. Então, esse parágrafo do 442 não tem essa aplicação que ele pretendeu ter ao dizer que qualquer que seja o ramo não haverá vínculo de emprego. Isso é pacífico. Perfeito? E observa, Daniel, que numa primeira leitura gramatical você não faz essa interpretação. Sua resposta não está desautorizada. Uma leitura gramatical é isso que você vai dizer, não tem como. Mas não é isso aí, tá? Agora, observem bem. Esse fato nos orienta para outras situações. Quer ver? Dá uma olhada
no artigo 442B, esse já criado pela Lei 13.467 de 17. Esse já criado pela reforma trabalhista. 442B. Então, nós falamos do parágrafo único do 442, que é de 94, que já tem um entendimento pacificado da doutrina da jurisprudência trabalhista, e vamos olhar agora para o artigo 442B. O que diz ele? A contratação do autônomo, cumprida por este, todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da Consolidação. A contratação do autônomo cumprida as formalidades legais afasta a qualidade de empregado. Pergunto para vocês, um trabalhador autônomo pode ser considerado empregado à luz do 442B? Pode ser empregado, sim ou não? Pergunta aqui para responder no chat. E aí? Daniel César falou, à luz do 442B, não. E aí? Quem acha que um trabalhador autônomo pode ser considerado como empregado? Essa é a charada. O Daniel colocou, à luz do 442B, não. Porém, como o senhor explicou, devemos ordar. É isso, meus amados, é isso. Olha só. Observe o seguinte. A Lei 13.467 tem o quê? Tem 2 anos. Tem 2 anos. Ela foi aprovada em julho de 2017, entrou em vigência em novembro. Ela trouxe uma série de instrumentos, uma série de disposições que agora estão aí no mundo do direito. Agora, como é que vai ser a interpretação? Como é que vai ser o enquadramento? Como é que vai ser a forma de enxergar isso? Só o tempo vai mostrar para a gente, tá? Agora, quando eu conheço do direito e a sua evolução histórica, eu posso traçar esses paralelos. Ora, já houve um dispositivo igualzinho ao que está aqui no 442B, que é o parágrafo 1 do 442, só que lá falava em cooperativa, aqui fala em autônomo, mas qual é a diferença? A intenção é a mesma, a finalidade é a mesma. Já houve um dispositivo com essa mesma afirmação, cuja conclusão, o entendimento que se pacificou sobre ele, foi de empreender uma interpretação restritiva, de modo a afastar as suas conclusões de que qualquer que seja o ramo não tem vínculo de emprego. Percebe? Então, aí, Daniel e todos, isso significa que vai ser a mesma coisa com o 442B? Só o tempo vai mostrar e o longo maturar da doutrina da jurisprudência. Só o tempo mostrará isso. Mas, como as hipóteses são similares, se não idênticas, nada me autoriza a supor que, nesse caso, do 442B, a conclusão será diferente. Ao contrário, me parece que é exatamente a mesma hipótese de empreender uma interpretação finalística, sistemática, para concluir com uma interpretação restritiva, de modo a diminuir o alcance da norma jurídica. E dizer, olha, o autônomo não tem vínculo de emprego, de fato, mas ele terá vínculo de emprego. Olha, chegando na hora aqui, chegou mais alguém. O autônomo não tem vínculo de emprego, de fato, mas ele terá vínculo de emprego quando presentes os pressupostos fáticos jurídicos do artigo 3º, princípio da primazia da realidade sobre a forma. Perfeito? Me parece que é razoável fazer essa mesma interpretação, já que os dispositivos são absolutamente idênticos. Professor, é através desses artigos adversos que se muda o paradigma ou o conceito de algo? Sim, Daniel. É assim que muda o direito. O que vai pacificar de entendimento à luz desse dispositivo legal, o que será dito serão nós. Quem vai dizer como vai se pacificar esse entendimento seremos nós, os atores do direito, que têm a incumbência de interpretá-lo. Perfeito? Há um movimento, por isso, meus amados, que eu fiz toda aquela introdução histórica explicando para vocês a interferência do Estado
e da concepção econômica e política de Estado e a sua ingerência e interferência no direito. Obviamente que nós vamos achar pessoas hoje que vão atribuir uma interpretação taxativa ao 442B. E se você pedir para interpretar o 442, parágrafo único, lá com a redação 94, vão falar a mesma coisa, taxativamente, não tem vínculo de emprego. Por quê? Porque há um movimento político sensível querendo conduzir a sociedade nesse caminho. E se prevalecer isso, então nós teremos tido uma transição de paradigmas para que o direito de trabalho deixe de proteger o trabalhador. Só que tem uma consequência de ordem prática para isso, meus amados. Tem que extinguir o direito do trabalho, a justiça do trabalho. Porque o direito do trabalho, e isso vocês viram lá no terceiro ano, eu tenho certeza, o direito do trabalho só se justifica enquanto um ramo autônomo do direito, o direito, o processo e a própria existência da justiça do trabalho só se justificam como ramo autônomo do direito sob a perspectiva, sob o paradigma da proteção ao trabalhador. Se você tirar essa proteção, não existe mais o direito do trabalho como nós conhecemos hoje. Perfeito? Só para a gente fechar os métodos clássicos de interpretação do direito, e já fazemos a nossa chamada, interpretação autêntica, e já vou colocar aqui para poder explicar as duas de uma forma só. Interpretação dogmática. Interpretação autêntica e dogmática. O que é a interpretação autêntica? É aquela interpretação que é feita pela própria norma jurídica. É a interpretação de uma lei que dispõe como ela deve ser interpretada. De uma norma jurídica que diz como é que se deve alcançar e compreender a interpretação daquela lei. A interpretação autêntica também é chamada de interpretação legal ou interpretação legislativa. É quando você pega a norma jurídica e ela tem lá, o conceito tal significa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você pega, por exemplo, a lei de falências. Ela tem todo um capítulo explicando os conceitos que estão ali. Debênture é isso, isso, isso. Passivo, ativo. A própria lei traz a forma como ela deve ser interpretada. Perfeito? E a interpretação dogmática é a interpretação doutrinária feita pela doutrina por os autores que escrevem sobre aquela norma jurídica. Perfeito? Aqui nós fechamos assim nós fechamos o conteúdo assim nós fechamos o conteúdo dos métodos clássicos de hermenêutica, tá bom? Na próxima aula nossa, nós vamos continuar com os métodos modernos da hermenêutica. E aí a gente fecha a hermenêutica e passa para a integração do processo do trabalho. Beleza? Eu vou preparar aqui agora a chamada de vocês. Vou preparar a chamada e dar uns recados. Então, mais uma vez e por último, para não haver nenhuma dúvida, né? O que vai acontecer? Essa aula de hoje, que é uma aula de reposição da aula da segunda-feira passada. Então, hoje, no dia 27, nós temos uma aula de reposição da aula da segunda-feira da semana passada, que foi dia 20, do dia 20, beleza? E essa aula, depois eu vou organizar, eu acho que essa semana eu devo fazer isso, para repor. Eu já tinha colocado todas as aulas anteriores, agora eu vou fazer com as novas. Eu vou colocar no Moodle, e as pessoas vão ter 15 dias para assistir essas aulas, depois eu vou fechar, né? Vão ter 15 dias para assistir, e fazer uma atividade para resgatar a presença e pegar o conteúdo. Tá joia? Além disso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na sexta-feira, nossa aula na sexta-feira é o segundo tempo, né? Confirma aí para mim, é o segundo tempo na sexta-feira? É o segundo tempo, né?
na sexta-feira, ó, vou mostrar aqui para vocês. Nós teremos na sexta-feira aula até às 10h20. Então, eu vou começar no horário, tá? Vou começar 9h30 em ponto. Por quê? Porque às 10h20 nós vamos ter, na verdade, até às 10h10. Eu acho que nós não vamos ter aula na sexta-feira. Eu vou dispensar vocês da aula na sexta-feira. Por quê? Porque eu fui convocado para mais um painel do Congresso e eu vou mediar esse debate aqui, que será sobre a advocacia, os desafios das medidas provisórias e atos administrativos dos órgãos de justiça. Tá bom? Vai participar a professora Daniela Murada, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, o ministro do TST, o Dr. Douglas Alencar Rodrigues, e a professora de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, a Vólia Bonfim Cassar, que é uma das professoras mais renomadas da área trabalhista, é a professora Vólia. E então, no segundo tempo, na sexta, nós não vamos ter, porque vai ficar muito apertado, eu tenho que entrar antes, porque eu sou o coordenador do painel. Então, na sexta-feira, nós não vamos ter aula. Mas vocês estão convocados a participarem do Congresso. Quem aqui já se inscreveu no Congresso? O Congresso é gratuito. E o professor exige e convoca vocês para participarem da aula na sexta-feira, essas repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Aliás, para poder estimular vocês e vocês ficarem felizes com isso, eu vou fazer uma atividade em cima desse debate que nós vamos fazer lá no Congresso. A inscrição é gratuita, então todo mundo pode participar. E eu vou postar, depois eu vou ver o conteúdo, e em cima do que nós falarmos lá, eu vou fazer uma atividade para vocês. Perfeito? Estamos combinados? A aula de sexta-feira vai ser essa atividade que nós vamos fazer externa, tá? E vamos ter aula na próxima quarta-feira também, para repor a aula da sexta-feira passada que nós perdemos. Tá joia? E agora sim, vamos lá para a nossa chamada. A atividade computará presença, professor? Sim. A realização da atividade desta sexta-feira, que será montada em cima do que for o painel lá, a realização dessa atividade vai valer como uma presença de sexta para vocês. Tá joia? Perfeita observação, Daniel. Vamos para o sal. E aí, só para fechar, provavelmente nós vamos usar as próximas 3 quarta-feiras aí. Eu vou ver certinho quantas aulas tem que tava em reposição. Mas nós vamos usar essas quartas-feiras que estão livres aí, esse primeiro tempo. Nós vamos usar eles. Tá joia? Oh, meu mouse. Aqui. Então vamos lá. Vou fazer a chamada, tá? Valendo da presença do dia 20. Beleza? Vamos lá. Amanda Freire. Presente. Bianca Martinez. Presente. Bruna Vasconcelos. Presente. Camila Cordeiro. Presente. Camila Mioto. Presente. Kleber Rodrigues. Presente. Daniel César. Elisa Duval. Elisa Duval. Falta, né? Elisa, falta. Heloísa Pickler. Presente. Emily Nunes.
Emily Nunes. Emily Nunes, falta. Flávio Gabriel, presente. Giovana Francisca. Giovana Francisca, falta. Ah, Giovana, tá aí, Giovana. Não podia faltar aula, não. Ingrid Carvalho, presente. Jane Márcia. Jane Márcia, falta. Joyce Rodrigues. Joyce Rodrigues, falta. Júlia Padilha, presente. Júlia Simeão, presente. Júlia Xixa, presente. É a sala da Júlia. Lara Ferreira. Lara Ferreira. Lara falta, né? Larissa Vasconcelos. Larissa Vasconcelos, falta. Laura de Marque. Laura de Marque. Nossa, tá tocando a campainha aqui, não vai ninguém atender lá. Laura de Marque, presente. Leonardo Belotto. Leonardo Belotto, do Titãs. Falta, tá tocando na turnê. Letícia Garcia. Letícia Garcia. Letícia Garcia, falta. Lucas de Paula. Lucas de Paula Rodrigues. Falta. Lucas Franco. Presente. Marcos Augusto Velani Ferro. Marcos Ferro. Falta. Maria Rita. Maria Rita presente. Naomi Barbosa. Presente. Regiane Paz. Presente. E Thaís Elaine. Thaís Elaine Volpe. Falta. Fazendo o nosso checklist de quem ficou com presença, de quem ficou com falta. Com falta, Elisa Duval. Com falta, Emily Nunes. Com falta, Jane Márcia e Joyce Rodrigues. Com falta, Lara Ferreira e Larissa de Vasconcelos. Com falta, o Leonardo Belotto, a Letícia Garcia, o Lucas de Paula. Com falta, o Marcos Velani Ferro e a Thaís Elaine Volpe. Beleza? Fechou? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Na sexta-feira, portanto, a gente terá a nossa aula, vai ser participar lá do Congresso da OAB, tá bom? Façam suas inscrições, eu já pus no chat. Vejo vocês na sexta-feira lá na OAB. Um abraço!